Pessoal, mudas do meu amigo Aureliano, lá em Piranguçu, Recanto Feliz. Olha aí, um pezinho de figo com 2 metros de altura. Olha aí, não, olha essa quantidade de figo que tá aqui. Ó, não sei se dá para ver. Deve ter mais ou menos uns 50 figo num pezinho de 2 metros. Olha o pezinho, ó. Tá da minha altura. Um pouquinho mais alto que eu, né? Eu tenho 1,65 m, 68, né? Quem sabe, sabe, né? Aureliano Mudas, Recanto Feliz. A felicidade de quem conhece esse professor. Segue ele aí, gente. O homem é bom demais.